Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre geometria plana e espacial. Na verdade, nós vamos falar de alguns conceitos básicos dessas duas partes da matemática. Primeiro, vamos ver nossos objetivos. Ok. Então, o objetivo dessa nossa aula é relembrar os conceitos de perímetro, área, volume e capacidade. Esses dois conceitos são bem interessantes porque eles são bastante confundidos, então nós vamos esclarecer o que significa cada um deles dois. E depois nós vamos entender um pouco sobre o conceito de massa, que é uma coisa que nos causa certa confusão no dia a dia porque nós confundimos ela com peso. Então eu vou esclarecer e dizer o que é massa e peso. Então vamos começar. Então, o que é um perímetro quando você olha para um polígono? O perímetro de um polígono é a soma das medidas de todos os seus lados. Por exemplo, se eu tivesse um retângulo aqui, esse retângulo não precisa ter lados iguais. Quando ele tiver lados iguais, nós vamos ter um quadrado. Digamos que aqui tem uma medida A e aqui tem uma medida B. A medida aqui acima também é A e essa medida aqui ao lado também é B, porque é assim que nós definimos os lados de um retângulo. Lados paralelos de mesmo tamanho e os outros dois lados são perpendiculares e paralelos entre si também. Perpendiculares aos lados, aos primeiros dois lados. Então aqui o perímetro, neste caso, é a soma das medidas dos lados. Nós temos duas medidas A's e temos duas medidas B's. Então aqui nós temos que o perímetro é 2A mais 2B. Se você quiser, você pode ainda colocar assim, 2A mais B. Colocar o 2 em evidência porque é um fator comum entre o A e o B. É claro que você pode pensar em polígonos de mais lados. Por exemplo, um pentágono aqui. Não é um pentágono regular, só para deixar claro. Se você tem uma medida aqui, digamos A, B, C, D e E, então o perímetro é a soma desses lados. A mais B mais C mais D mais E. E assim por diante. Pois bem, então nós já temos a noção do que significa o perímetro. Nós já vimos isso em outras aulas. Então, quando nós fizermos atividades aqui relativamente ao perímetro, nós não iremos ter dificuldades de usar esse conceito. Vamos então ver o conceito de área. A área de um polígono é uma medida que representa a extensão da superfície que ele ocupa. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar esse polígono aqui, ok? Então, vamos reler de novo. A área de um polígono é a medida que representa a extensão da superfície que ele ocupa. Então, aqui, o polígono ocupa essa extensão aqui. Nesse caso, eu tenho aqui um paralelogramo. Aí eu indico um número para representar essa área. Essa extensão. Este número é que eu vou dizer que é a área. Então, que fique bem claro, a área não é a extensão, é o número que representa a extensão. Ok, vamos aproveitar que nós entendemos sobre o perímetro e área, vamos fazer uma atividade bem interessante, aplicando esses dois conceitos. Tenho aqui. João possui um terreno retangular onde deseja plantar batatas. Ele sabe que o perímetro do terreno é 48 metros e que a área total é 128 metros. Além disso, sabendo que ele planta 5 batatas por metro quadrado, eu preciso responder a seguinte pergunta, os seguintes itens. Quais são as dimensões do terreno? Quantas batatas João conseguirá plantar nesse terreno?
E agora, se o custo para plantar cada batata é de 80 centavos, ou 0,8 reais, qual será o custo total da plantação nesse terreno? Vamos responder cada um desses itens. Eu não deixei um espaço em branco, mas eu vou responder aqui. Vamos fazer o item A. Eu vou imaginar um terreno retangular de medidas x e y. Eu sei, segundo essas informações aqui, que o perímetro, que é 48 metros, é 2x mais 2y. Não é difícil de perceber isso. Nós já vimos anteriormente que a soma dos lados do perímetro, dos lados do retângulo, dá o perímetro dele. Então, nós temos dois lados que medem x e dois lados que medem y. E agora, a área, que é 128 metros, é a base vezes a altura. Nós já estamos acostumados com isso. Pois bem, agora o que você vai fazer? Nós temos aqui um sistema. Ele não é um sistema linear, mas não é um sistema complicado de resolver. E nós vamos resolver da seguinte maneira. Eu vou isolar uma das variáveis aqui, das incógnitas x e y, nessa segunda equação, e vou substituir o resultado na primeira. Primeiro, eu vou consertar esse sistema e vou dividir essa primeira equação por 2. Para simplificar, eu vou colocar aqui, quando eu dividir por 2, por que eu posso dividir por 2 primeiro, né? Veja que cada uma das parcelas aqui no segundo membro tem um fator 2. Aqui no primeiro membro também tem um fator 2. 2 vezes alguma coisa é 48. Então, eu vou escrever assim, x mais y igual a 24. Porque 48 dividido para 2, 24. Eu reescrevo a segunda equação aqui, 128. Pois bem, eu vou isolar o y, ok? Na segunda equação. Quando eu isolar o y, eu vou dizer que y é igual a 128 dividido para x. Eu vou pegar esse valor aqui de y e substituir aqui. Quando eu fizer isso, eu vou ter a seguinte equação. X mais, agora, no lugar do y, 128x igual a 24. Agora, eu vou fazer o seguinte. Você veja que nós temos uma fração que tem denominador x. Eu quero me livrar daquele x que está ali no denominador. Esse x não é zero. Então, eu vou pegar a equação por inteira e multiplicar ela por x. Quando eu fizer isso, eu vou obter o seguinte resultado. Então, vamos lá. X vezes x vai dar x ao quadrado. Eu multipliquei aqui por x. Agora, eu vou multiplicar aqui por x. Quando eu fizer isso, o x que está multiplicando vai cancelar com o x de baixo. Então, vai ficar 128. E eu coloco igual, porque eu devo seguir a equação. E o 24 eu vou multiplicar por x também. Eu vou obter isso aqui. Agora, eu vou escrever essa equação da seguinte maneira. Eu vou trazer esse 24x para o primeiro membro da equação. Então, dá x ao quadrado. 24 está positivo, ele vem negativo, mais 128, igual a zero. Nós obtivemos aqui uma equação do segundo grau. Tem algumas maneiras de você resolver a equação do segundo grau. Uma delas é usando o método de completar quadrados, que é o que eu vou fazer agora. Eu não vou usar aquele método de Bhaskara, que é o mais comum. Então, eu espero que você me acompanhe e tente entender esse método, porque ele é bem interessante e é o método que leva à fórmula de resolução pelaquela raiz que a gente chama de método de Bhaskara, ok? Vamos lá. Eu só vou escrever aqui o seguinte: a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso aqui é o que a gente conhece como trinômio quadrado perfeito, que dá o a mais b ao quadrado.
Veja que nós temos aqui o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro e o segundo, ou seja, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Quando eu tiver esse trinômio aqui, eu posso reescrever ele nessa forma aqui, de a mais b ao quadrado. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Veja o seguinte, essa equação aqui, x ao quadrado menos 24x mais 128 igual a zero, eu vou reescrever assim, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes menos 12, ok? Quando eu fizer isso, está muito parecido com essa parte aqui, ó, até aqui. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. O x se comporta como se fosse o primeiro termo aqui dessa soma. E o segundo é o menos 12. Agora veja que, para completar o trinômio quadrado perfeito, eu preciso do segundo ao quadrado. O segundo ao quadrado é o menos 12. Menos 12 ao quadrado é 144. Então, eu vou colocar aqui 144. Só que, se eu olhar para a equação original, o 144, ele não faz parte da equação. Ele é um elemento estranho. Ele apareceu aí para mim tentar resolver um problema. O que acontece quando eu colocar um elemento estranho na equação, eu devo retirar ele imediatamente. Então, eu vou colocar aqui menos 144 e repetir o 128, igual a zero. Lembre-se disso, quando você colocar alguma coisa, adicionar uma partícula qualquer numa equação, você precisa retirar ela imediatamente. Ou seja, de certo modo, você está somando zero. E somar zero não modifica a equação original. Agora eu vou olhar para essa parte aqui, ó, que está exatamente como isso aqui. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, essa parte toda aqui eu posso escrevê-la nessa forma. O primeiro é x, o segundo é menos 12 ao quadrado. E aqui eu fico com essa conta aqui, 144 negativo mais 128 é menos 16, igual a zero. Então, vou colocar aqui igual a zero. Agora, eu vou tratar como se fosse uma equação desse tipo aqui, ó. X ao quadrado menos b igual a zero. Porque isso aqui eu posso imaginar algo desse tipo. E esse tipo de equação é facilmente resolvível fazendo o seguinte, x ao quadrado é igual a b. E eu espero que esse b seja positivo. Se ele for positivo, eu vou dizer que x é mais ou menos a raiz de b. Assim. Então, seguindo o mesmo processo. X menos 12 ao quadrado é igual a 16. Isso implica que x menos 12 é mais ou menos 4. Ok? Agora que eu sei que x menos 12 é mais ou menos 4, eu tenho duas possibilidades. Eu pego o 12 e faço conta com o 4 ou com menos 4. Eu vou colocar aqui em cima. X é igual a... eu vou imaginar o 4 negativo. Menos 4 mais 12 é 8. Ou x é 4 mais 12 é 16. Ok? Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou pagar tudo isso aqui porque eu vou precisar só dos valores 16 e 8. Acontece aqui, quando você voltar aqui nessa equação, ó, e trocar o x pelo 8 e dividir 128 pelo 8, vai dar 16. E se você pegar o 128 e dividir pelo 16, vai dar 8. Então, de duas, uma. Se o x for 8, o y é 16, e se o x for 16, o y é 8. Então, vou supor que o x é 16 aqui pelo nosso problema, tá? Se eu fizer isso, eu vou apagar tudo aqui. Ok. Então, no item A, eu vou tomar x igual a 16 e y igual a 8. Pois bem, esse foi o nosso item mais demorado, porque nós precisávamos resolver esse sistema de equação. E eu resolvi pelo um método que você não está bastante acostumado, mas eu espero que você fique curioso para entender esse método. Vá lá, por exemplo, no YouTube, procure sobre o método de completar quadrados para a equação do segundo grau, para entender um pouco mais e praticar, porque você precisa
ficar craque nisso, de alguma maneira. É bem mais interessante, na minha opinião, resolver equações assim do que usando o método da raiz. E outra, nem todas as equações você precisa usar o método de Bhaskara para resolver. Equações de segundo grau incompleta, você não precisa daquilo. Então vamos continuar. Quantas batatas ele conseguirá plantar nesse terreno? 5 batatas por metro ao quadrado nós plantaremos no terreno. O terreno todo tem 128 metros. Então é natural que o tanto de batata seja o produto disso aí. Para cada metro, 5. Então 128 vezes 5. Você vai fazer essa conta e quando você fizer essa conta, você vai obter 640 batatas. O item C. Se o custo para plantar cada batata é de 80 centavos, qual será o custo total da plantação no terreno? Você sabe que o terreno comporta um total de 640 batatas. Então você vem aqui 0,80 vezes 640, porque cada batata o custo é 80 centavos. Multiplica isso tudo e você vai obter R$512. Nada muito complicado. Pois bem, então vamos continuar e tentar fazer um pouco mais sobre os volumes. Vamos ver um exercício aqui bem interessante. Primeiro, esclarecendo o que é a diferença entre volume e capacidade. Volume é a medida do espaço tridimensional, veja bem, a medida do espaço tridimensional ocupada por um objeto, que é um sólido. Já a capacidade é o volume interno. E esse volume interno normalmente é medido em litros. Então existe uma diferença, você perceba a diferença. Volume é a medida do espaço tridimensional. Capacidade é o volume interno de um recipiente. Pois bem, sabendo disso, vamos tentar fazer algum exercício. Tenho aqui um exercício do Enem de 2015. Não é um exercício complicado, bem interessante de se fazer. E é dado da seguinte maneira. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi fornecido numa região do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 de diâmetro. Se tem 2 de diâmetro, tem 1 de raio. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar um volume de 81 metros cúbicos, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Então, se eu tivesse a cisterna original, fosse dessa forma aqui, com 1 metro de raio, vamos colocar aqui. A nova cisterna tem que ter um formato assim. A altura permanece, 3 metros. 3 metros. O que vai mudar é o raio aqui, que eu não sei. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deverá ser o aumento em metros no raio da cisterna para o volume desejado? Ou seja, eu vou aumentar daqui para cá, vai aumentar uma quantidade para que eu possa atingir esse volume. Então vamos resolver esse problema da seguinte maneira. Eu sei que o novo volume é 81 metros cúbicos. E eu sei que o volume de um cilindro é base vezes altura, a área da base vezes altura. A área da base aqui é uma circunferência. E a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui. Só que o π, ele pede para dizer que é 3. Então, eu vou colocar 3 vezes o raio, que aqui eu indiquei por r, porque eu não sei o raio dessa nova cisterna. E a altura é 3. Se eu fizer as contas aqui, eu tenho 9r ao quadrado. Olhando para cá e para cá, eu posso dizer o seguinte, ó, r ao quadrado é 81 dividido para 9. Quando eu pego 81 dividido para 9, dá 9. Isso implica que o raio é 3.
mais ou menos 3. Se você extrair a raiz quadrada, mais ou menos 3. Mas, como eu falo de medida, medida não pode ser negativa, então eu descarto aquela raiz negativa. Então, o 3 positivo. Só que eu não resolvi a questão ainda. Eu quero saber a diferença entre os dois raios, porque é o aumento. Quando eu fizer, eu vou ter a seguinte conta. O raio antigo é 1 e o raio atual é 3. Então, o aumento é de 2 metros. É isso que nós queríamos. E é exatamente isso aqui que você vai obter lá no Enem, quando você estiver quando você resolver essa questão. Eu recomendo que você busque no YouTube, veja lá que você vai obter essa mesma coisa que nós fizemos aqui, esse mesmo resultado. Agora vamos falar sobre um conceito bem interessante, que é o conceito de massa. Ok. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. É diferente de peso, que depende da gravidade. O Newton falou o seguinte, ó, Isaac Newton falou que o peso é a massa vezes a força da gravidade. A força da gravidade, normalmente aqui na Terra, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, quando você quer saber o peso de alguém, que é diferente da massa, você pega a massa e multiplica por 9,8. Quando você está, digamos, numa farmácia e você vai medir o seu peso, aquilo que apresenta ali em quilos, de novo, não é peso, é a massa. Se você quiser descobrir o peso, você tem que multiplicar aquele número lá por 9,8. Eu vou deixar um exercício para você como desafio para você tentar resolver. Deixa eu ver. Vamos lá. João está indo para a escola carregando sua mochila que contém livros, cadernos e um estojo. Ao subir a balança com a mochila, ele observa que seu peso total, que é ele mais a mochila, é de 300 newtons. Quando ele sobe na balança sem a mochila, o peso registrado agora é de 630 newtons. Considere que a gravidade local é de 9,8 metros por segundo e responda: qual é o peso da mochila de João? Qual é a massa da mochila em quilogramas? Eu vou deixar aqui para você as respostas e você vai tentar descobrir como chegar nesses resultados. Lembrando que peso é igual a massa vezes a força da gravidade. Pois bem, eu agradeço você por ter ficado aqui até o final dessa aula conosco. Eu espero que você tenha relembrado desses conceitos e tenha entendido esses exercícios que nós fizemos. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Até lá!